Olá, paz e bem para você. Hoje, quarta-feira, dia 23 de abril, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos na oitava da Páscoa do Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão pelo dom da vida, pelo calor que cria a vida, pela luz que abre os nossos olhos. Abre, Senhor, os nossos lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai a nossa mente, o nosso coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso entendimento, inflamai a nossa vontade, para que possamos rezar digna, atenta e devotamente esta leitura orante da palavra. A palavra de Deus é luz que nos guia para Deus, transformando nossa caminhada. Acolhamos em nossa vida a palavra do Senhor, porque ela ilumina os nossos passos. Ouçamos o que diz o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" E ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso, em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinha visto um anjo e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 discípulos reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto? O Evangelho apresenta a aparição de Jesus aos discípulos de Emaús, um relato exclusivo de Lucas. Ao ler pausadamente, observe o diálogo entre Jesus e os discípulos, seus sentimentos e as palavras de Jesus. Pergunte-se o que Jesus pede aos discípulos. É impossível? A cena de Emaús é uma das mais poderosas da Escritura. Trata da luta entre a fé e a dúvida. Mesmo com testemunhos da ressurreição, os discípulos não acreditaram até que Jesus os esclareceu. A chave para a transformação foi a solidariedade e a partilha do pão.
O que diz o texto para você, para sua realidade, o que mais tocou seu coração? Tristes, os discípulos de Emaús estavam desanimados, distantes de Jerusalém, onde Jesus fora condenado. Contudo, permaneceram juntos e compartilharam suas preocupações com Jesus. Esse relato é uma catequese sobre nossa própria caminhada de fé. Como podemos perceber a pedagogia de Jesus aqui, agora na nossa história? O que ele propõe aos discípulos? O que eles pedem a Jesus? Como eles retornam à comunidade de Jerusalém? Esse momento de fé e transformação pode acontecer também conosco. O que você diz a Deus a partir da palavra? Este é o momento para a sua oração pessoal. Após refletir sobre o que viveu com a palavra, apresente a Deus sua resposta, seja ela de louvor ou de súplica ou de agradecimento. Dirija-se a Ele com sinceridade, levando também as realidades que o cercam. Rezemos pela alma do Papa Francisco, que está acontecendo hoje a trasladação do seu corpo para a Basílica de São Pedro. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual palavra você quer viver no dia de hoje? Como interpreta a palavra das Escrituras e permite que o Senhor caminhe contigo? Que Ele fale ao seu coração, que mude a sua vida? Qual atitude você deseja viver neste dia? Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Hoje também é dia de São Jorge. Por intercessão de São Jorge, soldado, mártir, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia para você, uma quarta-feira muito abençoada e feliz. Fique na paz.